o peso da mudança, a era Monjaro e o poder do trabalho constante. Nos últimos anos, o mundo da saúde e do emagrecimento vive uma verdadeira revolução silenciosa, impulsionada pelo crescimento impressionante do uso de medicamentos como o Monjaro. Nunca antes, tantas pessoas tiveram acesso a um recurso capaz de transformar a relação com o próprio corpo de forma tão profunda, tão rápida e tão segura. E o mais interessante é que essa revolução está acontecendo justamente porque muita gente cansou de sofrer, cansou de esperar, cansou de prometer para si mesma que na segunda-feira tudo mudaria. O Monjaro está crescendo porque as pessoas começaram a perceber que existe, sim, uma ponte possível entre ciência, disciplina e qualidade de vida. Mas antes de falar do medicamento, é importante entender algo essencial. Não existe transformação sem acreditar. Não existe evolução sem constância. Não existe resultado verdadeiro sem esforço, sem trabalho pesado, sem aquele compromisso diário que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Toda empresa, todo negócio, toda pessoa que chega longe carrega dentro de si uma crença firme, a de que cada pequeno passo importa. Mesmo quando parece lento, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando tudo parece parado, é essa mentalidade que constrói qualquer vitória na vida pessoal, profissional ou na luta pela saúde. E aqui entra algo muito poderoso. O Monjaro, ele não veio para substituir o trabalho. Ele veio para potencializar. Ele veio para alavancar. Ele entra no ponto mais frágil de muitos: o metabolismo lento, a resistência à insulina, a fome descontrolada. O ciclo emocional que prende na compulsão e se torna um aliado real, não uma muleta. E por isso tantas pessoas estão sendo beneficiadas. Por quê? Existe uma diferença enorme entre não querer fazer esforço e não conseguir controlar o próprio corpo. O remédio não faz ninguém acordar mais disciplinado. Ele não tira o mérito de ninguém. Ele apenas devolve aquilo que muitos perderam ao longo da vida: equilíbrio, foco, paz mental, sensação de controle. É por isso que tantos profissionais de saúde estão chamando o Monjaro de uma das maiores ferramentas modernas para combater obesidade, pré-diabetes, compulsão alimentar e doenças que durante décadas só encontravam uma solução real nas salas de cirurgia. Não é exagero dizer que ele está abrindo portas que antes só existiam para quem tinha coragem, indicação e dinheiro para encarar uma bariátrica. A diferença é que agora milhões de pessoas podem experimentar os benefícios de um recomeço sem precisar passar por uma intervenção tão radical. Pessoas que antes sofriam caladas, que tinham vergonha do espelho, que evitavam fotos, roupas, viagens, encontros sociais. Pessoas que ouviam frases cruéis como falta força de vontade, agora finalmente conseguem respirar e entender que o problema nunca foi falta de caráter, e sim falta de tratamento adequado. E quando o tratamento certo encontra a mentalidade certa, aí sim nasce uma transformação verdadeira, porque resultado duradouro não é só perder peso, é ganhar vida, é dormir melhor, respirar melhor, caminhar sem dor, amarrar o sapato sem sentir cansaço, subir uma escada sem perder o ar, olhar no espelho e reconhecer alguém que está voltando a existir. É ter saúde para trabalhar melhor, construir mais, empreender mais, sonhar mais. É recuperar a energia que alimenta não só o corpo, mas também o espírito. É nessa combinação menos ciência potente e constância diária, menos que mora a verdadeira mudança. É o mesmo princípio que move qualquer empresa que acredita no próprio crescimento. Uma empresa é uma pessoa. Ela sente, ela luta, ela acerta e erra. Ela precisa de disciplina, foco, paciência e visão de longo prazo. Nada floresce sem raízes fortes, e ninguém prospera sem atravessar as etapas difíceis. Mas com as ferramentas certas, tudo fica possível. Assim como o Monjaro vem sendo a ferramenta que rompe ciclos, a mentalidade empreendedora é a ferramenta que transforma ideias em grandes projetos. E a verdade é que estamos vivendo um momento histórico. Pela primeira vez, a ciência está dando às pessoas uma chance real de recuperar a própria saúde sem precisar esperar chegar ao limite. A bariátrica salvou e ainda salva muitas vidas. Mas agora existe um caminho alternativo que protege, previne e restaura antes que o desespero bata a porta. E isso não é só sobre estética. Isso é sobre viver melhor, com mais energia, mais ânimo, mais capacidade de encarar a rotina pesada que todos nós temos. Isso é sobre mães que voltam a brincar com os filhos, profissionais que recuperam produtividade, jovens que resgatam autoestima, adultos que param de sentir vergonha de existir. E todo esse cenário mostra uma coisa: quando a pessoa acredita, quando ela insiste, quando ela se compromete com um esforço contínuo, uma hora os resultados aparecem. Esse é um dos maiores ensinamentos da vida. Nada que vale a pena acontece por acaso. Nada grande nasce da noite para o dia. Mas quando você se equipa com o que existe de melhor, quando se apoia na ciência,
Quando assume que merece viver uma vida mais leve, tudo começa a mudar. O Monjaro é um acelerador. A força de vontade é o motor. E a constância é o combustível. E assim como nos negócios, no corpo também existe um ponto de virada. Aquele momento em que as coisas começam finalmente a fluir. E quando esse momento chega, tudo vale a pena. Porque a pessoa que lutou, que insistiu, que não desistiu, olha para trás e percebe que não foi sorte. Foi trabalho, foi foco, foi fé, foi decisão, e é isso que constrói resultados reais. Estamos vivendo uma fase em que cuidar da saúde está se tornando acessível, eficiente e profundamente transformador. Monjaro não é uma moda, é uma ferramenta de evolução. E quando usada com consciência, acompanhamento e propósito, ela se torna o ponto de partida para uma nova vida. E essa nova vida não depende apenas do medicamento, mas da coragem de acreditar que você merece mais, que pode mais, que está pronto para reconstruir seu próprio caminho. A ciência abre a porta, mas é você que atravessa. No final das contas, o que realmente muda a vida não é só o remédio, nem só o esforço. É a combinação dos dois. É a soma do que a inovação entrega com o que a determinação constrói. É o encontro entre a mente que não desiste e a ferramenta que possibilita. E quando isso se junta, o impossível começa a se tornar normal. E é exatamente essa mistura que vai transformar não só a saúde de milhões, mas também a visão de que cada pessoa, assim como cada empresa, pode crescer, evoluir e alcançar resultados extraordinários quando entende que constância muda tudo. Neste vídeo, mergulho na crescente revolução do Monjaro e no impacto profundo que ele vem causando na saúde, no emagrecimento e na qualidade de vida de milhões de pessoas. Mostro como esse medicamento está abrindo portas que antes eram possíveis apenas por meio de cirurgias como a bariátrica, e como ele se tornou uma ferramenta poderosa para quem busca transformação real. Mas o ponto central aqui vai além da ciência. É sobre mentalidade. É sobre entender que toda evolução exige constância, trabalho pesado, foco e fé no processo. A vitória não chega em um salto, mas em pequenas decisões diárias. E foi justamente por isso que resolvi abordar esse tema, para mostrar que o mundo está em constante mudança e que precisamos estar preparados para nos adaptar, entender o processo e seguir em frente sem parar. Se você quer refletir sobre mudança, disciplina, saúde e mentalidade forte, esse vídeo é para você. Siga para mais reflexões diárias, desenvolvimento e mentalidade forte em @oliveiramin17. Juntos vamos mais longe.